Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway, eu sou uma consultora de imigração. Hoje eu quero falar com vocês sobre o programa de imigração da província de Alberta. Como vocês sabem, no Canadá, as províncias têm autonomia para criar os seus próprios programas de imigração, visando suprir uma demanda local. Então, hoje o foco é a província de Alberta. Se você tem interesse de migrar para essa província, fica ligado que nós vamos falar mais sobre isso. O programa de imigração da província de Alberta chama Alberta Advantage Immigration Program. Basicamente, você precisa ter uma oferta de trabalho na província. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você tem essa oferta de trabalho na província, você precisa criar o perfil dentro do site da província e criar uma Expression of Interest. Através da criação desse perfil, você vai colocar algumas informações pessoais, como, por exemplo, a experiência de trabalho que você tem, nível de inglês, nível de escolaridade. Então, essas informações pessoais vai gerar uma pontuação. De tempos em tempos, a província vai fazer sorteios e chamar as pessoas com base na pontuação e também com base na demanda e experiência de trabalho que essas pessoas tenham. Uma grande vantagem é se você já está trabalhando na província de Alberta e seu visto vai vencer até o dia 31 de dezembro de 2024, você ainda pode ser elegível para fazer a extensão do seu visto de trabalho por mais 2 anos, se você tiver esse perfil aberto e também se você receber uma carta suporte da província para você fazer essa extensão. A província de Alberta possui basicamente 4 categorias de aplicação quando você tem essa oferta de trabalho na província. A primeira delas é voltada para a área de turismo e hospitality. Existem 18 ocupações onde você pode ser elegível e o mínimo que você precisa de experiência de trabalho na província são de apenas 6 meses. O mínimo de inglês que você precisa também é o CLB4. E também, se você não tem a escolaridade na província, você precisa apresentar o ECA, que é a validação das credenciais acadêmicas. A segunda categoria é o Alberta Opportunity Stream, que são para as pessoas que têm pelo menos 12 meses de experiência de trabalho na província nos últimos 18 meses ou 24 meses de experiência nos últimos 30 meses. O nível mínimo de inglês vai depender da sua ocupação. Então, é o CLB4 se você tem a ocupação no Tier 4 ou 5, ou o CLB5 se a sua experiência de trabalho é no Tier 0, 1, 2 ou 3. A terceira categoria é o Alberta Express Entry, ou seja, são para as pessoas que têm a qualificação no Express Entry, ou seja, se qualificam para um dos processos de imigração federal e também podem se qualificar para o processo de imigração da província. Quando você recebe a nomeação da província, você pode adicionar 600 pontos extras no seu perfil do Express Entry, o que potencializa muito mais as suas chances de você conseguir imigrar tanto através do Express Entry ou através do programa da província, dependendo aí da sua categoria. Nesse caso dessa aplicação, você precisa ter no mínimo 12 meses de experiência na província e o foco são para as pessoas que têm experiência de trabalho na área da saúde. E por fim, são para as pessoas que têm uma experiência de trabalho na área rural. Você também precisa demonstrar que você tem 12 meses de experiência de trabalho na província. Tem que ter o Endorsement Community Letter, que você vai ter que ter uma carta, então, um endorsement confirmando a tua experiência de trabalho. E também o nível mínimo de inglês vai depender da sua ocupação, que pode ser o CLB4 ou o CLB5. E lembrando também, se você não tem a escolaridade feita, no Canadá, você precisa fazer a validação das suas credenciais acadêmicas. As aplicações, elas são analisadas e processadas com bases em algumas informações. Como, por exemplo, eles vão analisar o mercado de trabalho, eles vão analisar a sua ocupação, eles vão analisar também se a sua elegibilidade e também se você enviou as informações de forma correta e, por fim, o número de aplicações recebidas. No caso da província de Alberta, eles não processam pela ordem de chegada, pela ordem de recebimento, mas eles vão analisar as aplicações como um todo e aquilo que for mais interessante para a província naquele momento. A participação do seu empregador ela é fundamental nos processos provinciais. É diferente da participação, que a gente tem muito mais uma presença ativa do empregador quando a gente faz uma aplicação do LMIA. Basicamente, a sua empresa precisa confirmar que essa job offer, ou seja, que essa oferta de trabalho ela existe e ela é genuína.
mas ainda assim o empregador precisa entrar com alguns requisitos que eu vou dividir aqui com vocês. Então, esse empregador precisa comprovar que ele tem um business que está funcionando na província de Alberta por pelo menos 2 anos, que a oferta de trabalho que ele está te fazendo é compatível, né, com as atividades que a empresa desempenha, que eles têm pelo menos 3 funcionários full-time ou equivalente part-time, ou seja, se essa empresa tem 2 funcionários part-time, é o equivalente a 1 funcionário full-time. Que a sua contratação foi feita através da aplicação do LMIA ou LMIA Exempt, ou ainda que a empresa fez esforços, né, necessários para contratar um canadense ou um residente permanente antes de oferecer essa vaga de trabalho para esse trabalhador de fora. A empresa também precisa comprovar que tem um escritório físico na província, ou seja, se você trabalha remoto, não é válido para esse tipo de aplicação. Então, a empresa precisa comprovar que existe um local onde os funcionários podem se reportar pessoalmente. E por fim, que a empresa ela tem um faturamento anual de pelo menos $400 mil no último ano fiscal. Há exceções para esse tipo de aplicação, caso a empresa não atinja esse número, ainda assim você pode se qualificar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se a empresa não fatura os $400 mil anuais, ela ainda assim pode te ajudar com a aplicação, mas haverá limitações desses nominees. Ou seja, se a empresa está em operação por 2 anos, eles podem fazer o nominee para um candidato. Se a empresa está em operação em 3 anos, eles podem fazer o nominee para 2 candidatos. E esse número vai aumentando de acordo com os anos de operação da empresa na província. Se, por exemplo, uma pessoa recebeu essa nomeação e ela deixou a empresa, essa nomeação ainda vai estar na conta da empresa. Então, muitas vezes a empresa pode não conseguir fazer a aplicação para outro candidato, caso essa outra pessoa tenha deixado a empresa. Existem, então, os requerimentos do empregador e existe também os requerimentos da oferta de trabalho que eu vou dividir aqui com vocês. É necessário, então, que você tenha uma oferta de trabalho na província que seja full-time. Full-time no Canadá significa que você vai trabalhar por pelo menos 30 horas semanais. Então, precisa ser um trabalho contínuo, não pode ser um contrato específico. Há exceções para pessoas que vão trabalhar na área da saúde. O mínimo de experiência de trabalho que você precisa, então, são 12 meses. Também há exceção se você tem o PGWP, ou seja, o visto de trabalho através dos estudos conseguidos na província. Você pode, então, também se qualificar. E o salário também precisa ser compatível. Se você tem o LMIA, então o seu salário tem que ser compatível com aquilo que foi divulgado no Job Bank Canada. Agora, se você tem um outro tipo de visto de trabalho, existe uma lista no site da província que vai determinar exatamente quanto que precisa ser o seu salário voltado para a tua ocupação. Então, todas as ocupações lá estão registradas no site. A única exceção são para duas categorias, na verdade, 2 posições para líderes religiosos que têm essa exceção, e aí eles só precisam receber o salário mínimo da província, que é o valor de $15 por hora. Então, se você tem aí interesse em migrar para a província de Alberta, está se planejando ou vai estudar ou já está na província, fica aí uma opção para você analisar. Agora você já está sabendo um pouquinho mais das informações, o que pode te ajudar com a sua qualificação e aí, consequentemente, ajudar você no seu processo de imigração. Se vocês têm dúvidas referente a processos de imigração das províncias ou processo federal do Express Entry, vocês podem entrar em contato através do e-mail info@northway.com, que teremos o maior prazer em ajudar. Até um próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!